Olá, excelente dia para você. Hoje eu quero colocar aqui um vídeo bem curtinho, mas como uma reflexão para você começar a pensar. Eu sempre tenho falado muito aqui de autorresponsabilidade, de você liberar o seu ex, parar de ver rede social dele, enfim, parar de olhar para o passado como se ele fosse culpado, você fosse inocente, né? Ou seja, assumir a autorresponsabilidade. Só quando a gente assume a autorresponsabilidade é que a gente consegue ir para a vida e dar conta. Senão eu vou sempre ficar com aquela sensação de vitimismo, né? Ai, por que foi assim? Por que não foi assado? Ele fez isso, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então você fica sempre com esses pensamentos, colocando a culpa no outro, né? A responsabilidade no outro e se isentando. Sabe por que é tão mais fácil às vezes colocar também a responsabilidade no outro? Primeiro, quando a gente joga a culpa no outro, a gente não precisa fazer nada. Ah, então eu tô aqui no meu lugar seguro, na minha zona de conforto. Segundo, eu sou sempre o bonzinho, a boazinha, né? Eu sou a boazinha da história. A gente assume e fica na inocência. O que é ficar na inocência? O inocente, ele ainda vê o mundo, né, como dualidade, o bom e o mal, né, o que é seguro, o que não é seguro. Então, quando eu tô na inocência, daí eu culpo o outro assume o papel do mal, do ruim, né, do vilão da história, e eu continuo sendo bonzinha, boazinha, mocinha da história, né? E aí o que? Eu continuo nessa inocência. O que tem de ruim nisso, Adriana? Primeiro que quando a gente fica no papel do inocente, a gente está no papel da criança, né? A criança que tem essa necessidade de ficar na inocência. A gente não vai pra vida, a gente não se relaciona, a gente não ganha dinheiro, a gente não vive, né? A criança tá sempre ali. Fica esperando sempre o quê? Um salvador, ou seja, o príncipe encantado ou a princesa encantada que a criança esperava, ou alguém que venha me salvar. Sinto muito te dizer, mas a única pessoa que pode te salvar é você mesmo, você mesma. E aí o que acontece? Eu tiro o meu poder e jogo o poder no outro, né? Porque eu sou ali, o bonzinho, o quietinho que fica ali. E o outro é ruim, o mal, né? E eu tô jogando a responsabilidade nele. Eu tiro o meu poder, tá? E dou poder ao outro, dou poder à situação, dou poder ao fato, dou poder ao que aconteceu. Quando eu assumo a responsabilidade, se eu requer sair da inocência, eu assumo a responsabilidade, que nem todo mundo é bom ou mal, todos somos luz e sombra, bom e mal, né? Não existe essa batalha hollywoodiana que a gente cresce desde pequenininho, né? Que tem o herói e o vilão, tem a mocinha, o mocinho e o bandido, né? Quando a gente assiste nas novelas, o bom e o mal, o bonzinho é sempre aquele bonzinho, o mal é sempre mal. Não, nós somos todos uma mistura de bons e maus. Então eu assumo 50% da minha responsabilidade, né? E deixo a outra pessoa com 50% da responsabilidade dela. Eu paro de acreditar que o relacionamento não deu certo por causa do outro. Eu começo a assumir a responsabilidade e a pensar, poxa vida, o que eu fiz ou deixei de fazer? Qual foi a minha parte, a minha contribuição para que esse relacionamento não tenha ido para frente? Porque ele deu certo. Né? Ele deu certo até aquele ponto. Ah, eu fiquei 20 anos, 1 ano, 2 anos, 1 mês com a pessoa. Aquele 1 ano, 20 anos, 1 mês, ele deu certo. Né? Ele não deu depois. Então, qual é a responsabilidade que eu tenho por o relacionamento não ter ido adiante, não ter seguido adiante? Quando a gente assume essa responsabilidade, a gente assume o poder. Então, eu assumo o meu poder, né, de autorresponsável, eu revejo sem a culpa, tá? Lembre, uma vez eu escutei uma frase que é perfeita: você não é culpado de nada, mas é responsável por tudo. Então, eu tiro a culpa, que quando me sinto culpado, eu fico naquela bola de neve, sem fazer nada e sem melhorar, só me chicoteando, né? Mas quando eu assumo a responsabilidade, eu falo, poxa, qual foi os meus 50% de responsabilidade, né? Por a partir daquele momento, o relacionamento ter finalizado. E aí você começa a rever, poxa vida, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Não fiz isso, não fiz aquilo. Você começa a assumir a sua responsabilidade e você começa a pensar, poxa vida, então o que eu vou fazer daqui pra frente quando tiver um outro relacionamento? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer isso, isso, isso. Então você começa já a pensar, né, num outro relacionamento que você vai vir a ter com certeza, mas para que ele seja melhor, né? E você assume o seu poder, assume o poder da sua vida, tá? Você entende como assumir e ter a responsabilidade é muito bom? Então, a partir de hoje, comece a assumir a responsabilidade da sua vida, comece a assumir a responsabilidade do que você fez ou deixou de fazer, né? Por quê? Para que aquele relacionamento tenha se rompido ou tenha finalizado. E você vai ver que a sua vida fica muito melhor. Um exercício que você pode fazer, que é muito legal, que é da constelação, é você fechar o olho um pouquinho, né? Imaginar outra pessoa aí na sua frente. A gente já fez esse exercício no outro vídeo, mas imagina outra pessoa na sua frente e fala assim, fulano, né? Fala o nome da pessoa. Eu deixo você com seus 50% de responsabilidade
e eu assumo os meus 50% de responsabilidade, para que assim a gente possa seguir adiante. Abençoa a pessoa e deixa a pessoa aí. Quando você faz esse exercício, você assume os seus 50% de responsabilidade e você volta com o seu poder pessoal. Porque a partir do momento que eu sou responsável, que eu acredito e que eu aceito que eu criei todas essas experiências que aconteceram lá atrás, que tem muito a ver com a lei da vibração, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas quando eu aceito isso, que foi responsabilidade minha eu ter criado aquele relacionamento, eu ter atraído aquela pessoa pra minha vida daquele jeito, de acordo com o que eu estava vibrando, eu posso ter o poder para quê? Para que eu possa mudar isso. Então, se eu criei tudo isso na minha vida agora, eu posso descriar. Eu posso fazer outra coisa, eu posso criar coisas melhores, eu posso criar experiências, eu posso atrair pessoas melhores para minha vida, né? Que não me façam passar por tudo aquilo, quer dizer, não me façam não, né? Que eu não passe por tudo aquilo que eu já passei antes, né? Então, assuma a responsabilidade do que você já criou na sua vida, né? E para quê? Para que você possa descriar e para que você possa criar experiências melhores, atrair pessoas melhores para você e entrar no novo relacionamento de uma outra forma, tá? Se amando mais, se gostando mais, para que você possa ter um relacionamento muito melhor do que todos os relacionamentos que você já teve, então. Então fica esse vídeo aí para você refletir um pouquinho e uma excelente sexta-feira para você.